No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 13, nós vamos ler também João, capítulo 1, verso 29. Mateus 16, 13 e João 1, 29. Todos encontraram? Amém? Diferentemente de outros domingos, eu vou fazer a leitura do texto sem a resposta de vocês, né? Vamos acompanhar a leitura, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ainda João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Meus irmãos, ao longo dos anos, muito se tem falado sobre Jesus. E muitas falas são um tanto quanto equivocadas. Muito se discute sobre a deidade de Jesus ou sobre sua humanidade. Um pensamento equivocado sobre alguém vai levar as pessoas a se equivocarem também no que diz respeito ao propósito desse alguém. Isso vale também para Jesus. Um pensamento equivocado sobre Jesus vai levar as pessoas a se equivocarem também no que diz respeito à sua vida, o seu propósito. Muitos tentam pintar Jesus como um herói desses cómics. Outros tentam dizer que Jesus é um mártir. Até num certo sentido poderia ser, por conta da palavra, mas outros pensam ser Jesus um revolucionário. Há quem até tente alinhar Jesus a partidos políticos. Outros tentam traçar o perfil de Jesus como um religioso. Alguns vão dizer que é a encarnação de algum profeta do passado, como aqui no texto que lemos, ou quem sabe, um refém sequestrado pela religião. Muitos, não poucos, tentam cooptar Jesus, usando-o por conveniência. Dependendo da conveniência, Jesus é.
Para muitos ele é o CARA, né? Mas é importante dizer com todas as letras, e não se pode fugir a essa realidade, Jesus é a pessoa central da fé cristã. Jesus é o centro. Podemos até dizer que se o alvo é Deus e Jesus é o centro, a sua palavra é a base e o seu espírito o fio condutor entre eles. Gostaria de lhes propor então caminharmos nessa noite dentro de uma perspectiva que aponte de fato quem é Jesus nas Sagradas Escrituras. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, não se pode conceber de alguém que esteja seguindo a Jesus não conhecê-lo. Como? Como eu estou seguindo alguém e eu não conheço esse alguém? Sim, porque Jesus não pode ser o meu amuleto religioso. Eu preciso conhecê-lo. Alguém sabe me dizer como é que nós conhecemos a Jesus? Como podemos conhecer a Jesus? Alguém poderia me dizer? Alguém pode responder isso? Como podemos conhecer a Jesus? Como? Como? Pela palavra? Que palavra? A palavra do Reginaldo? A palavra de uma igreja qualquer? A palavra de uma denominação? A palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus. Agora, como alguém está andando com Jesus e não abre esse texto? Escuta de vez em quando. Como? Como vai conhecê-lo? Como vai percebê-lo? Como vai experimentá-lo? A declaração de Pedro não é uma fala qualquer. Não é uma declaração solta, jogada ao vento. A declaração de Pedro é uma revelação. E Jesus afirma que a revelação não vem de Pedro, vem do Espírito de Deus. Não vem da carne, vem do Espírito. Você compreende? Há uma revelação de Deus que vem do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que testifica em mim quem Ele é. E olha o que Jesus vai dizer para ele. Você é bem-aventurado, Simão Barjonas. Parece uma bobagem, parece um detalhe tão ínfimo aqui no texto. Vem comigo que eu vou te explicar. Você sabe o que quer dizer Barjonas? Sabe o que quer dizer a expressão Bar? Filho. Filho de Jonas. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, assim como eu conheço quem é o seu pai, o Espírito de Deus sabe quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Jesus está dizendo, Pedro, eu conheço você, eu conheço seu pai. Por isso o Espírito de Deus
revela a você quem eu sou, porque Ele conhece, Ele me conhece, Ele conhece Deus Pai. O escritor aos Hebreus vai iniciar seu livro, o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, com uma declaração que você deve conhecer de cor, ou já deveria conhecer. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala através de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também se fez o universo. Filho. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que ele tem primazia, que ele é maior que os anjos. E o próprio Deus testifica a respeito de seu Filho. Olha o que está registrado em Mateus, no capítulo 3, verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O meu Filho. Você precisa entender, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Para além de ser Filho de Deus, Hebreus vai continuar, o escritor aos Hebreus vai continuar nos versos 3 e 4 do capítulo 1, ele vai dizer: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Se o capítulo 1 de Hebreus começa dizendo que Deus falou por meio do Filho, agora o autor nos mostra quem é esse Filho. E o que vamos ver aqui é maravilhoso. Jesus não é apenas um grande mestre. Jesus não é apenas um personagem da fé. Ele é o resplendor da glória do próprio Deus. Ou isso cai nos nossos corações e nos estremece, ou isso cai no nosso coração e nos apaixona definitivamente, ou isso cai e toma todas as nossas entranhas e a nossa mente, ou Jesus será apenas um líder religioso, de uma religião qualquer, de um lugar qualquer, que não vai me levar a lugar nenhum, porque ele não será quem de fato ele é. Você entende? Muitos nesse exato momento estão seguindo falsos cristos. Muitos nesse exato momento estão transferindo a glória que é devida a Deus a homens. Muitos nesse exato momento estão adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. Não poucos, muitos se dobram diante de imagens que têm boca, que não falam, que têm ouvidos e não ouvem, que têm olhos e não veem, que não conseguem interagir com os seus respectivos adoradores, porque são deuses fabricados por homens. Eu digo a vocês nessa noite que o Cristo de Deus é o resplendor da glória do próprio Deus. E criador de todas as coisas que é, porque João vai dizer no capítulo 1 do seu evangelho:
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não bastasse criar todas as coisas, o escritor aos Hebreus está nos dizendo que Ele sustenta todas as coisas. Quer as pessoas admitam ou não sobre quem é Jesus, elas próprias estão sendo sustentadas por Ele. Deixa eu respirar um pouco aqui, fundo. Isso quer dizer que se o universo está em pé nesse exato momento, é porque Jesus sustenta o universo. Isso quer dizer que se você está aqui respirando o ar que você está respirando, é porque Jesus sustenta você. Isso quer dizer que o poder de Jesus sustenta todas as coisas. E nada se desmorona nesse exato momento, porque Ele está à destra de Deus Pai e tem o controle absoluto de tudo, de todas as coisas. Meus irmãos, eu sempre, parece que existe, eu vou dizer que parece, mas eu sei, algo que me traz sempre para esse lugar comum, esse lugar aqui, de afirmar que as nossas preocupações são preocupações tolas. Quando pensamos nas nossas guerras, nas confusões que nós criamos, nos problemas que nós criamos como humanidade. E me parece, que para o meio religioso, principalmente o meio evangélico, ou se está no extremo do ufanismo, de que temos a bênção e tudo que pedimos, e Deus vai fazer tudo que nós queremos, e nós vamos ter tudo aquilo que a gente tem sonhado, e a gente tem colocado diante de Deus, e vamos ser prósperos, e sempre pensando no viés próspero, conta bancária. Ou, se não estivermos aí, nesse extremo, estaremos no outro perigoso também, que atrela as minhas dificuldades pessoais, ou aquilo que eventualmente eu não consiga ter, a pecados que eu cometo. Como seria bom, desculpa, eu preciso fazer isso, como seria bom se todos vocês viessem aos domingos, às 10 da manhã, estudar a Bíblia. E compreender a diferença entre pecados e pecado. Compreender de fato o que é a lei, o que ela representa para nós. Não viver assim, de alpiste, do que não de fato alimenta, do que de fato não sustenta, que não produz crescimento, solidez. Porque sim,
A falta de conhecimento nos faz perecer. A falta de sensibilidade ao Espírito de Deus nos faz perecer. Nos faz acomodar em algum lugar, um berço esplêndido, religioso. Cumpri o meu dever. Cumpri o meu dever religioso. Dei o meu dízimo. Fui à igreja. E até isso é questionável, porque nem vir mais as pessoas querem vir. Quando eu compreendo quem Cristo é de fato, eu compreendo também qual é o seu propósito. O que Ele fez por mim, mas não só o que Ele fez por mim, o que Ele quer fazer através de mim. Porque não pensem os senhores e as senhoras que nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus para ficarmos sentados nessas cadeiras. Não, senhores. A nossa vida não terá sido transformada por Ele, para não sermos usados por Ele. Ele está perguntando a discípulos. Ele sabe que as outras pessoas podem se equivocar sobre Ele, porque elas não têm o conhecimento da palavra. Mas os discípulos não, eles precisam ter a revelação do Espírito de Deus, eles a têm. Está aqui. Foi revelado a mim, foi revelado a você, foi revelado a você. Por isso, nós não poderemos fugir daquele dia, não seremos indesculpáveis. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, alguém já disse: pastor, para de pedir desculpas. É bom que fique claro que todas as vezes que eu peço desculpas, é pela a maneira, às vezes, como eu falo, mas eu não retiro nenhuma vírgula do que eu estou falando, porque eu não estou falando de mim mesmo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você compreendeu? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus também é o próprio Deus. Paulo, o grande apóstolo Paulo, talvez ele não goste que seja chamado assim. Aliás, ele não está ouvindo isso agora, e quando nós estivermos com ele, certamente não falaremos essas bobagens, porque estaremos diante do Senhor. Das nossas formalidades, Paulo, grande apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, ou no verso 6, podemos ler o verso 5 também. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? A si mesmo Meus irmãos, dá uma canseira na gente, dá uma canseira em mim mesmo, comigo. Você não cansa de você, não? Às vezes eu canso de mim. Sabe por quê? Porque não tem coisa pior para nós do que acharmos que somos algo que não somos. Nós olhamos para a humanidade à nossa volta, nós olhamos às vezes para nós mesmos.
dureza de coração, dificuldade de reconhecer o erro. O erro é sempre do outro. Hoje pela manhã, nós estávamos falando um pouco sobre isso, e aí falamos daquela situação lá de Adão, quando Adão vira para Deus e fala assim: foi a mulher que tu me deste. Tem muitas pessoas que acreditam que Adão está colocando a culpa em Eva. Tá, pode ser interpretado assim também, porque afinal de contas Eva colocou a culpa na maldita serpente. Mas você já parou para pensar que Adão poderia estar colocando a culpa em Deus? Quando ele diz: também o Senhor me deu essa mulher. A mulher que tu me deste. Sabe, meus irmãos, há um problema em nós que precisa ser reconhecido. Hoje o pastor Reinaldo, brilhantemente como sempre, a gente brinca, né? Eu queria ter um filho assim. Então, pegue agora os últimos anos da sua vida e vá listando os pecados que você já cometeu. Um por um. Vai fazendo o exercício. Você vai gastar alguns anos. Digamos que você consiga lembrar de todos os pecados, não é isso, pastor Reinaldo? Lembre de todos. Eu só não vou conseguir dar aquela risada que você dá. 10 anos, 15 anos. O tempo todo, ininterruptamente, só riscando os pecados. Ok, pecado, 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 pecado. Quando você chegar ao final da lista e tiver resolvido toda a lista, passou em revista toda a lista, sabe o que vai acontecer no final? Você não terá resolvido o problema do pecado. Você vai continuar pecador. Esse é o pecado original. Temos os nossos pecados, mas existe um pecado original. Então, Jesus, Deus, se faz carne e obedece a Deus e vai à cruz. E ali na cruz sepulta o pecado. E ali na cruz ele resolve o problema do pecado. Eu não preciso dar uma ajudinha para Deus, eu não preciso fazer uma penitênciazinha, eu não preciso dar uma ofertinha, eu não preciso comprar lote no céu, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque eu não posso fazer absolutamente nada por mim mesmo, mas Ele fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros e por suas pisaduras fomos sarados. O profeta vai dizer, estou terminando. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, verso 1, vai dizer: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Qual é a diferença? Qual é a diferença de todos os sacerdotes? De todos os sumos sacerdotes que entravam no lugar santo uma vez por ano, levando ofertas em favor deles próprios e do povo. Qual é a diferença? A diferença é que esse sumo sacerdote, o Cristo de Deus, ele também é a oferta. E João vai dizer com muita propriedade: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós estamos aqui em culto ao Senhor. Eu queria que você pensasse nisso agora. Talvez você ache que você caiu de paraquedas numa igreja. Talvez você ache que o seu amigo te trouxe. Talvez você ache que foi aquela programação especial que te comoveu, te atraiu, você ficou emocionado, você ficou por aqui, e foi ficando, e foi ficando. Se eu pudesse olhar para os olhos de todos vocês ao mesmo tempo, eu digo, sem olhar para todos ao mesmo tempo, foi Ele. Você está aqui por causa dEle. Foi Ele. Ele morreu por você. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, definitivamente. Ele lavou você, Ele purificou você, Ele justificou você. Foi Ele. Tem a ver com Ele, não comigo, não com você, não com a denominação, não com os batistas. Foi Ele. Foi Ele. Agora, pare para pensar nisso. Pense comigo, raciocine comigo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é o próprio Deus, o próprio Deus, o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus se fez gente, o próprio Deus se identificou com você, e sem pecado, Ele perdoou o seu pecado, o próprio Deus. Eu não posso olhar para isso com indiferença. Eu não posso olhar para isso, tudo bem, que bom que Ele morreu por mim. Não, haverá uma resposta no meu coração em relação a Ele. Uma resposta clara. Jesus não está preocupado com a sua reputação quando pergunta para os seus discípulos: o que vocês dizem que eu sou? Ele não está preocupado com a reputação, Ele não está preocupado com o que as pessoas lá fora estão pensando, as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Ele não está preocupado com isso não. Ele está perguntando o que o discípulo dele, o que aquele que está andando com Ele, sabe sobre Ele. E se sabe o que sabe dele, por que está caminhando como está caminhando? Meus irmãos, eu estou concluindo. Eu sei que nós vamos, em algum momento, pecar. Eu sei que um pensamento, uma palavra, um gesto, não soou bem. Mas Ele não só nos colocou na eternidade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ele está mudando a sua natureza pecaminosa. E nós aprendemos pela palavra de Deus que não há negociação com o pecado. Não podemos negociar com o pecado. Não podemos flertar com o pecado. Não podemos viver no pecado. Você entende isso? E antes que alguém venha com a fala: puxa, mas o pastor não é legalista, por que ele está falando isso? Nós aprendemos pela palavra de Deus que a lei aponta o pecado. E que a observância da lei nos protege, nos livra. A lei não está excluída da graça.
Todos os dias as pessoas tentam criar dicotomias perversas no meio dos arraiais evangelicais. Uma delas é essa: lei e graça, como se elas não tivessem nenhuma conexão. Palavra do poder do Espírito, como se não tivesse nenhuma conexão. Você já ouviu alguma coisa assim? Eu prefiro uma igreja de poder, não uma igreja de palavra. Você já ouviu isso em algum lugar? Isso é perversidade. Isso não é só um erro teológico. Não há como desassociar a palavra do poder do Espírito. Não há como desassociar. Não há como separar. O Deus que deu a lei no passado foi o mesmo que deu a graça em Cristo. É o mesmo. Ele não mudou, não. Então eu quero concluir dizendo que o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o sacerdote que entra e que se oferece no nosso lugar, Ele, o Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus 13:8. Há uma verdade que aquece o meu coração e o seu: Jesus não muda, Ele é o mesmo. O mundo muda, as estações mudam, as pessoas mudam, nós mudamos. Alguns mudam de igreja, e tudo bem, não tem problema. Aliás, existem muitas igrejas justamente porque existem pessoas diferentes umas das outras, e elas se adaptam, cada uma delas, na igreja que lhe convém. Agora, tudo isso muda, nós mudamos muitas vezes, mas Jesus não, a sua palavra não. Os céus passam, a terra passa, mas as suas palavras permanecem para sempre. Isso nos dá segurança, isso nos dá firmeza. Imagine você servindo um Deus que toda hora muda. Imagine você servindo um Deus do panteão grego. Os deuses do panteão grego são muito engraçados. Dá vontade de ficar rindo o dia todo deles. Eles ficam com raiva um do outro, eles ficam com ciúmes. Aí de vez em quando um fica louco, mata o outro. Tudo deuses falsos, deuses irregulares, deuses que envolvem paixões. Meus irmãos, o Cristo de Deus não muda, o Cristo de Deus permanece, e Ele requer que os seus permaneçam nele. Ele vai dizer isso em João, no capítulo 15, você já está cansado de ouvir isso aqui: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o viticultor. Ele vai falar sobre os seus permanecendo nele, e ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem. Agora, sabe o que é tudo que vocês quiserem? Não é tudo que você vai alimentar o seu prazer, não é tudo que vai alimentar o seu ego, é porque quanto mais você permanece nele, e quanto mais você permanece na palavra dele, mais você vai desejar aquilo que ele deseja. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Feche os seus olhos, vamos orar. Tem umas canções que são tão difíceis de cantar, e uma delas, lá da minha infância, diz: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é para mim. Sabe qual é o problema? É que nem sempre Ele é tudo para mim. Sabe qual foi o problema do casal no início? Lá na criação, e é o problema de todos nós? É que aquilo que foi oferecido para Eva foi mais importante para ela do que Deus. O problema é esse. E aquilo que foi oferecido por Eva a ele, Adão,
Foi a sua escolha. Ele colocou aquela escolha acima de Deus. Via de regra, nós estamos colocando coisas acima de Deus. Isso vale para familiares, isso vale para cônjuge, isso vale para filho, isso vale para neto. Ninguém pode ficar no lugar dele. Ninguém em nossas vidas pode ocupar o lugar do Cristo de Deus. Então, saber quem Ele é também me faz reagir, não equivocadamente, mas tê-lo no lugar sagrado do meu coração. Mais do que no lugar sagrado da religião, mais do que no lugar sagrado do culto, ou de tantas outras coisas sagradas, ou sacramentadas, ou sacralizadas pelos homens. O lugar dele. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Nesse momento, eu vou te dar a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de orar, do nosso jeito, da nossa maneira, e vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque nós estamos diante de uma mesa posta, que representa o que Ele fez por nós. E nós estamos aqui hoje, porque Ele nos trouxe até aqui em nossas vidas. Não só nos trouxe a esse lugar hoje, mas Ele nos trouxe até aqui na nossa existência. Fale com Deus, fale com Jesus. E se você precisar pedir perdão, peça. Qual é o problema? Admita aquilo que você não tem feito, ou aquilo que você não tem sido, aquilo que você tem feito que tem entristecido a Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Fale com Deus, fale com o Senhor agora. Aquilo que não te glorifica em nós, Senhor,
aquilo que não te exalta. Lança fora, Senhor, aquilo que está fazendo mal, aquilo que nos entristece, aquilo em nós que te entristece. Compreendemos pela tua palavra quem tu és. Compreendemos pela tua palavra que o Senhor se importa conosco, que o Senhor quer nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, arranca este vício que tem comido, que tem destruído lentamente arranca, Senhor, as palavras que não edificam. Arranca, Senhor, os pensamentos que trazem a ruína. Senhor, em nome de Jesus, somos teus, ovelhas tuas. Queremos prosseguir contigo, ouvindo a tua voz. Todos os dias, a cada manhã, a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, humildemente, certos de que o Senhor nos perdoa se confessarmos os nossos pecados, de que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Abençoa esse povo, Senhor, esse povo que é teu povo, são teus, gente que o Senhor alcançou, gente que o Senhor salvou, gente que o Senhor tem mudado ao longo dos anos. Te agradecemos por isso, te pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém.